do Brasil, ela foi mudando, tá, ao passar dos anos. Até o século XIX, você não tinha regionalizações oficiais do Brasil. A nossa regionalização, ela começa de maneira oficial, quando o BGE começa a fazer as pesquisas, né, quando o Estado brasileiro coloca, né, esse instituto ali para cuidar desses dados estatísticos sobre o Brasil. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir, né, um território em unidades, né, dividir essa área em partes, para que você consiga planejar e ter um melhor direcionamento sobre determinada área, tá? Então, regionalizar é dividir, é separar uma área de acordo com critérios específicos, tá? Então, critérios podem ser naturais, econômicos, sociais, tá? Religiosos, enfim, qualquer um de nós pode regionalizar determinada área, considerando alguns critérios. Tá? Então, a gente regionaliza o território brasileiro obedecendo critérios. O principal deles utilizado foi o critério natural, clima, vegetação, paisagem, tá? Hidrografia, né? E regionalizavam o Brasil. Depois começou-se a se incluir a questão econômica e social com, né, o crescimento da industrialização, tá? Você vai ter, né, no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, a consolidação dessas divisões regionais. Nesse momento, a geografia vive a chamada geografia teorética quantitativa, que é quando os geógrafos começam a produzir muitos mapas, né, porque é uma geografia americana que está ali inserida na Segunda Guerra e na Guerra Fria. Então, começa-se a produzir vários mapas, né, com essa ideia de que quanto mais você conhecer determinado território, mais você consegue se apropriar dele, você consegue, né, ter domínio sobre ele. E aí, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, você não tem uma geografia que tenha esse reconhecimento do território, certo? As divisões regionais surgiram como forma de facilitar esse planejamento e essa integração regional. A gente é um país com um território bastante extenso, né? Então, essa fazia cada vez mais necessária. Olha só essa primeira regionalização aqui do Brasil. É de 1913, olha isso, né? Então, o Brasil ainda aqui é um Brasil agrário, um Brasil que está finalizando, ainda vive o ciclo do café, tá? Então, você não é um país industrial, não é um país urbano. Então, você tem esse critério que não é oficial, foram feitos principalmente por geógrafos que consideraram apenas os critérios naturais, como clima, vegetação e relevo. E aí dividiu o país em 5: setentrional, norte, oriental, oriental, leste, faltou aqui, leste oriental nesse, e meridional, né? Norte oriental, oriental e meridional. Né? Essas eram as regiões aqui desse Brasil dessa época. Tem um mapinha, né, que vai mostrar aqui, olha só como era o nosso Brasil, então, essa proposta de divisão de 1913. Quais diferenças a gente pode ver aqui para a regionalização atual? Tá? Vocês podem verificar aí que o estado do Amapá estava incluído dentro do território, né, do estado do Pará. Então, olha só, o estado do Pará pega até o território que tem aqui no estado do Pará. Você vai ter também Roraima e Rondônia não aparecem aí, né? Você vai ter Roraima incluído no estado do Amazonas e Rondônia no estado do Mato Grosso. Você tem o Acre, que é apenas um território federal, né? Ele é um território, ele ainda não é um estado. Tocantins faz parte de Goiás, não é um estado. Não existe Mato Grosso do Sul ainda, tá? Aqui São Paulo faz parte da região meridional, hoje em dia ela faz parte da região sudeste, tá? Você vai ter aí, né, o que mais? Aqui para o Nordeste, quando a gente olha, a gente vai ter a Bahia, que não vai estar incluída na região norte-oriental, então você vai ter essas diferenças aí, tá? Depois tem outras, né, que vai ter as divisões regionais, elas começam a ganhar força com essa criação aí do IBGE, que é feito em 1938. A década de 30 é a década da Revolução de 30, né? Se estudaram em sua história, que é o período de que o Brasil precisa se industrializar, tem a figura do Getúlio Vargas, com uma política intervencionista, significa que Getúlio quer dar,
né, para o Estado brasileiro, uma intervenção muito grande para desenvolver a economia do país. Então, você vai ter, né, o início da industrialização no Brasil, tá? E aí, consequentemente, a criação de institutos que não havia, nesse caso, do IBGE. E aí, o IBGE começa a fazer algumas propostas. Aparece aqui a primeira, de 1940, já é uma divisão oficial, tá? Que vai dividir o Brasil aí em Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, muitas regiões, né? É baseada no conceito de região natural, tá? Você vai ter ainda os elementos naturais como elemento central, tá? E aí você vai ter pouca unidade desses estados. Olha só, a gente vai ter aqui essa proposta, é a primeira proposta oficial, que já é feita pelo IBGE, essa, né? Aquela lá que eu mostrei para vocês era feita por geógrafos, tá? Muito utilizada apenas no ensino de geografia. Nessa proposta oficial, aquela região deixou de existir, né? A norte oriental que existia, né? Passou aqui, ó, a gente aparece Nordeste, aparece o Norte, aparece aqui, né? Outros nomes como Leste, Sul e Centro, tá? Depois tem outra 5 anos depois, tá? Você vai ter também uma mudança aqui, ó, dos nomes, e você vai ter a criação dos territórios federais, como Fernando de Noronha, passa a ser um território federal, o território do Amapá, tá? Do Rio Branco, do Guaporé e de Ponta Porã. São territórios federais, significa que não são estados, tá? São territórios controlados pelo governo federal, certo? E aqui tem muitas regiões, né? Regionalizações aqui, com uma regionalização com muitas regiões. Olha o nome das regiões na legenda. Tá? Então, aparece ali os territórios federais, o Amapá, um território federal, ou seja, é controlado pelo poder central ali, né? Pelo presidente. Não tem uma autonomia como Estado. O Pará tinha uma autonomia de Estado. Tá? Então, você vai ter aqui a criação desses territórios, certo? O território de Ponta Porã, que depois vai ser Mato Grosso do Sul, ali, né? O território de Guaporé, que vai ser Rondônia, né? E território do Rio Branco, que depois vai ser Roraima, e o território do Acre, né? Que depois vai ser o estado do Acre, tá? Você vai ter também o território da Fernando de Noronha, que é uma ilhazinha, também sendo caracterizado como território. Depois a gente vai ver que ele passa a ser incorporado ao estado de Pernambuco. E aí a gente tem essa de 70, que vai se aproximar mais com a última regionalização, a oficial. Aqui você já coloca elementos econômicos, porque, olha só, 1930, 1940, início da industrialização. 70, a gente já está vivendo um contexto de industrialização brasileira muito acentuado, uma forte urbanização, tá? Então, você começa a ter um Brasil bem diferente de forma econômica. Algumas regiões baseado muito na indústria e outras ainda muito na agricultura, no extrativismo. Então, esse elemento vai começar a aparecer aí nessas divisões regionais, tá? E outra coisa, né? Aparecem as micro-regiões. Então, o IBGE começa a dizer que você vai ter 5 macro-regiões e dentro delas você vão ter micro-regiões, né? Então, por exemplo, o estado do Pará, você vai ter micro-regiões, né, que a gente divide nosso estado, né? Do Guamá, micro-região do Salgado, para conseguir entender as especificidades de cada local, tá? Então, as micro-regiões são a base territorial de produção dos dados estatísticos, tá? O território do Acre é transformado em estado em 1962, Rio Branco passa a ser denominado de território de Roraima, tá? Então, o nome muda ali, né? Mas eles ainda permanecem como territórios, tá? E, finalmente, a última regionalização, a de 1990, usado até hoje. Se a gente for perceber, uma regionalização bem recente, né? Década de 90 só, que a gente consegue uma regionalização realmente oficial que a gente usa até hoje, tá? Então, você vai ter, né, macro-regiões que combinam elementos demográficos, olha só o que apareceu aí. Antes eram apenas critérios naturais. Agora você vai ter critério natural, econômico e também demográfico, porque a população vai se dispersar no território de maneira diferente, né? Vai se concentrar mais em determinadas regiões do que em outras, tá? Então, você tem, e até hoje, mas naquele momento, de forma muito acentuada, uma migração para o Sudeste de forma muito intensa. Então, o estado de São Paulo, região Sudeste Rio de Janeiro, são as que mais recebiam pessoas por ano. E as outras regiões, você tinha
o que eles chamavam de vazio demográfico, tá? Divisão do território nacional em micro-regiões, tá? Os territórios de Roraima e Amapá são transformados em Estado em 1988. Isso aqui a gente já saiu da ditadura, já voltou, né, a democracia em 88. Então, esses que eram antes territórios, eles reivindicam sua autonomia aí, tá? O Tocantins é desmembrado do estado de Goiás e Fernando de Noronha inserido ao estado de Pernambuco, tá? Então, olha aqui nossa divisão, que a gente usa até hoje, tá? Então, temos estados aqui, não temos mais territórios federais, que são o Amapá, Roraima, Rondônia e Acre, né? São estados, e Tocantins vinculado à região norte. Muita gente confunde, achando que o Tocantins faz parte da região centro-oeste, porque como ele era parte do estado de Goiás, você vai ter uma mudança, né? Quando ele ganha sua independência como estado, ele começa a pertencer à região norte. Então, a gente tem região norte, nordeste, centro-oeste, tá? E região sul e sudeste, né? Essas são as 5 macro-regiões que a gente utiliza e que é a regionalização oficial que o Estado brasileiro utiliza para desenvolver políticas públicas, para fazer, né, o acompanhamento de dados estatísticos, é a partir dessa divisão aqui, certo? Tá? Então, essa aula foi só para falar do histórico, mostrar para a gente que houve uma evolução e que as propostas podem mudar. Daqui a 10, 20 anos, pode ser que haja, né, uma outra regionalização oficial. Mas a gente chegou até nessa, né, e não mudou até hoje, considerando os elementos naturais, econômicos e demográficos, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando de regiões, mas de outra proposta, que é uma proposta que leva em consideração apenas o critério econômico.